Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de junho. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixando as notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo novo e o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado do canal. Seguindo para análise, eu vou falar aqui do Ibovespa no dia de hoje, além do Ibov Mini Índice Mini Dólar, PTR4, Vale 3, BRDT3, NTCO3, LAME 4, BID11, BBAS3, BRKM5, USIN5 e VVR3 serão abordadas nesta análise de fechamento. Antes de começar a análise, vou rodar aqui a vinheta da análise de fechamento, aí você já aproveita para deixar aquele like, aquele joinha aqui nessa análise. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então, começando pelo Ibovespa, no gráfico diário tivemos aqui a formação de um candle de reversão, chamado de martelo. Esse candle aqui, padrão de reversão dos candles, que representa fraqueza por parte dos vendedores de continuar caindo. E o fechamento mais próximo da massa cria-se uma expectativa de poder gerar um sinal de subida. A primeira confirmação desse padrão de reverter um movimento, para reverter um movimento de baixo para um movimento de alta, virá através da superação da máxima desse candle, que está em 127.507. Hoje o Ibovespa chegou a bater ali na faixa 126.184, suporte mais abaixo em termos de Fibonacci na faixa dos 125.800, pegando principalmente do gráfico semanal. Se a gente olhar só para o gráfico diário do último movimento de subida do Ibov, que foi esse aqui, a gente tem um teste dos 50% do movimento inteiro, ou seja, tudo que subiu depois desse recuo aqui que ficou e fez esse movimento de subida, isso aqui é recuo de 50% de tudo que subiu, ou seja, em mais tempo, que não representa algo tão forte ainda para baixo nesse primeiro momento, por mais que a gente esteja dentro de uma tendência de baixa, de grande candle de baixo, que até agora não houve mais uma continuidade forte. A expectativa para o dia de hoje era justamente de se ter um dia de queda, ou seja, uma correção no pregão anterior ia ter um dia de queda. Até teve, mas é menos 0,08%. Então representou pelo menos uma recuperação por parte dos compradores. Precisa agora, para gerar algo mais relevante por parte dos compradores, voltar ali para cima da média. Um fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos seria algo mais relevante para o Ibovespa. Resistência imediata, não só na média em 128.235, mas também a região em torno de 128.60, 0,60. Mini índice, gráfico de 60 minutos, temos aqui, parou aqui, se abre caindo, fica mais para se abre vindo para gerar sinal de baixo, fica mais para buscar a operação de venda, gerou sinal de alta, voltou para cima desse nível. Aí fica um pouco mais interessante para compra, ou seja, porque volta para cima de um nível de resistência, mantém-se acima da média, só que já tem resistência onde? Na casa dos 128, 160. Abriu subindo, mantendo aqui o movimento de subida no gráfico de 60 minutos, foco em buscar a operação de compra, principalmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se abre caindo e já gera aqui no próximo pregão de quarta-feira um sinal de topo abaixo desse topo aqui, voltando para baixo da média, fica mais para buscar a operação de venda, de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se as sinalizações de baixo já acontecerem abaixo dessa região aqui, ó, que brigou aqui atrás, ou seja, uma região na faixa dos 127.595 a 127.510. Depois disso, vamos falar do dólar. No dólar, no dia de hoje, nós tivemos um dia de uma lateralização, está tendo um dia de lateralização alta de 0,28%, um candle de indefinição. Gráfico de 60 minutos, indefinição. Vai lá, rompe para cima, volta aqui para baixo, perto do fundo anterior e termina o dia no meio da congestão, no meio da lateralização. Ou seja, dentro desse contexto, fica um pouco mais para arriscar a operação de venda em cima da zona de resistência e compra em cima da zona de suporte. Por outro lado, veio para baixo da zona de suporte, principalmente dos 929 e passou a proporcionar, 929 é por aqui assim, ó, passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora. E para buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta, ficaria mais interessado se abrir, que vier aqui para cima de uma região em torno pelo menos do 952,5, que já foi um valor comentado no último pregão.
e reforçado hoje no Giro dos Futuros e no Radar do Mercado, que foram as interações. Giro dos Futuros, que fica aqui dentro do aplicativo DV Invest, um vídeo ali entre 9 e 10 horas da manhã, e Radar do Mercado às 10h45 aqui no meu canal no YouTube. Uma live aqui diária para vocês. Então temos um contexto de indefinição da tendência do intraday. E dentro desse cenário de indefinição, região de resistência dos 52 até os 59, um pouco mais para olhar para a venda, 57, desculpe, 52,5 a 57,5, e mais para compra, dependendo da sinalização de alta em cima do nível de suporte em torno ali dos 929, fica mais para compra. Indo aqui agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje teve um dia de alta de 0,45%, conseguiu deixar um candle ali também, assim como o Ibovespa, de um martelo, padrão de reversão, superação da máxima desse candle gera um sinal de fundo e aumenta a chance de poder ter algo para cima. É uma das alternativas de possível compra, de superação dessa máxima, stop abaixo da mínima desse candle. Se tiver mais um candle aqui descendente, com máxima descendente, melhor ainda para essa operação, porque assim, já é uma operação que vai entrar abaixo de uma resistência anterior, que é um ponto onde pode limitar a subida em um primeiro momento. Ou seja, quanto mais para baixo for afastado, seja da resistência, principalmente afastado da região dos R$30, melhor para ter uma boa relação risco-retorno na operação. Mas não deixa de ser um sinal de alta, que é a superação da máxima desse candle, aumentando a probabilidade de subida do preço. Desarma essa probabilidade de subida do preço. Se fizer essa superação e na sequência, ou no mesmo pregão, ou no pregão seguinte, voltar para baixo dessa mínima, reforça a chance de queda para buscar aqui um patamar de suporte. Vale 3 no dia de hoje terminou em boa alta aqui na Vale 3 de 1,73%. E parando em cima da região dos 112,60, uma zona de resistência que passou aqui atrás, passa por aqui, passa aqui novamente e não consegue ficar acima. Mas é um candle já bom comparado a esse candle de baixa. Porque é um candle de baixa que aconteceu na resistência, mas não deu sequência, não fez uma nova mínima. É um engolfo de baixa que não fez nova mínima. Então, por exemplo, para quem estava comprado e só vou sair se perder a mínima desse candle que fez engolfo de baixa, continua dentro da operação. Se perder a mínima, continuaria sendo sinal de saída. Se essa ação ficar um pouquinho mais aqui de lado, que eu já comentei na última análise, gerar pivô de alta, possibilidade de compra de swing trade nessa ação. A outra forma, se continuar caindo de maneira fraca aqui e gerar também sinal de alta, também habilita para uma possível compra de swing trade na Vale 3. O próximo ativo a ser comentado, BRTT3, encerramento da posição comprada, ou seja, o pregão hoje foi bem ruim para o papel, 3,52% de queda, consequentemente saindo da nossa posição comprada no ativo. Passando aqui os dados de encerramento desta posição, encerramento com perda de 2,6%, isso representou uma redução de 0,5% do capital total. Nesse momento, um mês levemente positivo, 0,84% das recomendações de swing trade, e ainda a gente tem duas posições em aberto aqui que eu vou comentar agora para vocês, que é NTCO3, que terminou o pregão também em queda de 1,17%, fechou até abaixo da média, assim como fez aqui. Então, um sinal negativo, ou seja, superou essa máxima, abriu subindo e vai e fecha aqui embaixo, está demonstrando fraqueza para subir por enquanto a Natura. Depois disso, Lame 4, que terminou o pregão de hoje com leve queda de 0,58%, mas vai se sustentando acima da média. Vamos ver se ela dispara aí para cima, supera a máxima do pregão de hoje e aumenta a chance de ter algo mais para cima a Lame 4 nos próximos pregões. Nenhuma mudança nos dois ativos em relação ao stop que foi, acabei de exibir ali na tabela com o stop aí dos dois ativos. Depois aqui de Lame 4, vamos falar de BID11. A ação fechou bem o pregão com alta de 4,13%, testando a zona de resistência de um topo ali anterior, 3 testes aqui por volta de 74,43 e o ponto mais alto 75,83, zona de resistência para esse ativo. Bateu aqui com um bom candle de alta, aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima. Para quem está comprado, tem a possibilidade, com esse candle que reveste esse engolfo de baixa que não fez nova mínima, assim como a Vale não fez nova mínima no engolfo de baixa, a BID11 também não fez, e terminou revertendo isso aqui, ou seja, manteve mínimas ascendentes e agora anulando esse candle de baixa, criando a expectativa maior de alta. Então, a mínima desse candle aqui já seria um ponto de poder trabalhar com stop de proteção de lucro para quem está comprado no swing trade, ali na casa dos R$ 70,99.
e podendo ir subindo a cada nova mínima ascendente, aí o stop de proteção de lucro na BID 11. BBAS3, Banco do Brasil, terminou o dia aí em queda de 0,67%, ativo segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Hoje testou um ponto de suporte que dá para se ver pelo gráfico semanal. Como é que a gente vê pelo gráfico semanal? Tração no Fibonacci em cima do último movimento de subida, retração em R$ 32,23, retração de Fibonacci, a mínima de hoje foi R$ 32,22, então está em cima de um suporte. Um lugar que pode gerar algum repique de alta, e se fosse para arriscar uma compra em BBAS3, seria mais bem encaixada uma compra pelo gráfico semanal de Position Trade se superar, se na próxima semana, segunda semana de julho, pelo menos a primeira semana completa de julho, que vai começar julho vai começar agora na quinta-feira, dia 1º, nós temos aqui teria que ser a superação dos 33,18, que se a máxima da semana continuar aqui, superação dos 33,18, quebrar a sequência de máximas descendentes é uma possibilidade de entrada com stop aqui abaixo da mínima. Já pelo gráfico diário, se for arriscar uma compra na zona de suporte que bateu ali de retração do Fibonacci, 50% que subiu, voltou, a entrada seria aqui, sabendo que aqui a entrada é contra a tendência do gráfico diário. Já lá no gráfico semanal é a favor da tendência de alta, porque ainda está com topos e fundos ascendentes. Então isso aqui está sendo um recuo que pode gerar um novo fundo ascendente, já aqui os topos já são descendentes e o fundo é mais baixo que o fundo anterior. Então um risco um pouquinho maior dessa compra aqui para quem for arriscar em cima do suporte, sabendo que é uma operação contra a tendência, o stop ficaria abaixo da mínima se amanhã superar os 32,77, o stop ficaria em 32,21. Braskem, BRKM5, terminou o dia com boa alta de 5,36%. Pivô de alta, inclusive no gráfico diário, dá para se dizer até pelo tamanho da recuo aqui, um pivôzinho de alta, apenas com 2 candles, mas já é um pivô de alta, uma sinalização de retomada da tendência de alta, um sinal de fundo lá no gráfico semanal, mais visível lá pelo gráfico semanal, 3 candles corrigindo, gera ali um sinal de fundo, aumentando a chance de poder ter algo mais para cima em Braskem. Quem entrou comprando rompimento no ativo pode trabalhar com stop abaixo da mínima no pregão de hoje. Quais são as próximas resistências nessa nova tendência de alta? De imediato já está aqui em R$ 59,26 até R$ 60,20. E o ponto mais alto, que era da tendência de alta anterior, R$ 61,53. Então, primeira faixa que eu considero mais importante de resistência é essa aqui. Chegando aqui, gerando algum sinal de baixa, possibilidade de saída. Para a entrada de compra novamente no papel, entraria comprando aqui em cima da resistência? Não. Aí dá para se avaliar gráfico de 60 minutos, para compra de fundo ascendente, ou aguardar mesmo pelo gráfico diário um próximo movimento de correção com fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário desse ativo para uma operação de swing trade no papel. Uzi Minas, pregão com alta de 1,16%, testa aqui a região de fundo anterior, bate novamente e não consegue ficar acima. Mas assim como fez Braskem, foram 2 candles aqui de correção, basicamente revertendo o topo ali que ela fez em cima da zona de resistência, que já é algo positivo. Quem entrou já comprando, assim como Braskem, nesse caso aqui poderia colocar o stop aqui, ó, abaixo dessa mínima, em R$ 18,56. Se ocorrer um retorno do preço aqui para baixo, aumenta um pouco mais a chance de ter algo para cá, por esse motivo seria o sinal de saída. Se ela ficar aqui mais tempo de lado, aqui assim enrolada, e depois gerar o pivô de alta, seria ainda mais interessante para abrir uma compra de swing trade no papel. Próximo nível de resistência acima dessa região aqui em torno de R$ 19,43, fica na casa dos R$ 20,15 até R$ 20,53, depois em R$ 20,53. VVAR3, tendência segue sendo de alta, gerou sinal de alta no pregão de ontem, apesar do sinal de fundo ser muito em cima do topo e o stop grande. Quem já está comprado pode trabalhar com stop aqui abaixo, aguardar pelo menos mais um candle para fazer qualquer mudança de stop. Então o stop ficaria em 15,42. Aguarda mais um candle, mesmo que a mínima seja aqui descendente, o stop subiria daqui para cá. E se for ascendente, melhor ainda, se eu romper isso aqui, essa máxima, stop aqui. Dá para fazer compra aqui nesse rompimento? Eu não gosto muito dessa entrada porque o stop é mal posicionado, na minha opinião. Ficaria ter que ficar abaixo da mínima desse candle. E a relação risco-retorno tende a ser desfavorável. Tende, não que vai ser. Resistência na faixa 16,82 e na sequência R$ 17,15. Então vai depender do tamanho do candle para fazer essa entrada. No limite seria já a entrada
tem que acontecer esse rompimento no próximo pregão. Candle de alta, candle de recuperação por parte dos compradores no dia de hoje, que teve em boa baixa, chegou a estar aqui com queda de 2%, para tentar pegar pelo menos uma vez e meia aí o tamanho do risco de uma compra de rompimento aqui para cima, se romper já no próximo pregão. Rompimento de R$ 16,19. Essa ação muda a tendência dela para uma tendência de baixa, nada tão relevante no primeiro momento, se perder a mínima desse fundo, por isso que o stop inicial, para quem já está comprado, fica em R$ 15,42. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.